Mateus capítulo 5, versículo 27 a 32. Vamos ler. Diz assim a palavra de Deus. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos seus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Oremos, irmãos. Pai, te pedimos que o teu Espírito Santo nos auxilie nesta hora. Nós queremos compreender o significado da tua palavra, Deus. Te pedimos, fala conosco, orienta-nos. Queremos conhecer a tua vontade e praticá-la. Senhor, é a nossa súplica e o nosso clamor. Dependemos de ti e confiamos no Senhor. Oramos a ti no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Pode sentar-se, irmãos. Dando sequência aqui então no estudo do Sermão da Montanha, como nós havíamos dito semana passada, quando falamos acerca do ódio e do homicídio, nós estamos vendo então que o Novo Testamento possui maiores e melhores mandamentos do que o Antigo Testamento. O caráter dos dois testamentos são diferentes. O antigo é um pacto de obras. O novo é um pacto de graça. O pacto de obras era condicional. O pacto que Deus fez lá em Deuteronômio dizia: se vocês ouvirem a minha voz e a obedecer, vocês serão benditos no campo, benditos na terra, benditos ao entrarem, benditos ao saírem, bendito o teu celeiro, bendito o teu cesto, bendito a tua amassadeira, bendito o fruto do teu gado, bendito o fruto da tua terra, etc, etc. Se, porém, ouvirem a minha voz e não obedecerem o meu mandamento, malditos serão na terra, malditos serão no campo, maldito ao entrares, maldito ao sair, maldito o teu cesto, maldito o teu celeiro, maldito a tua amassadeira, maldito será o fruto das tuas crias, maldito o fruto da terra, e etc. Hoje te faço essa proposta. Bênção ou maldição? Escolhe a bênção para que vivas. Esse é o pacto das obras. O pacto da graça é: esse sangue é o Novo Testamento. O pacto da graça não está sob o nosso sangue, mas sob o sangue do testador. O pacto das obras era condicional. Se obedecêssemos, éramos abençoados. Se desobedecêssemos, éramos amaldiçoados. O pacto da graça já está consumado. Cristo levou a punição pela nossa desobediência e Ele nos deu graça para sermos obedientes. Alguém, e Paulo, quando ele discursa a respeito desse contraste dos pactos, ele até levanta essa hipótese. Alguém poderia dizer: então se Cristo morreu na cruz e o pacto é de graças, então posso viver de qualquer jeito. Acontece que esse não é um pensamento de quem está sob o pacto da graça. Não é esse o pensamento de um nascido de novo.
de quem tem uma nova natureza em Cristo. Então, como o pacto é superior, ele também exige, ou melhor dizendo, ele tem expectativas superiores daqueles que se relacionam no pacto. O pacto do Novo Testamento é superior ao pacto do Antigo Testamento. Por isso, se no Antigo Testamento se cobrava, se havia uma expectativa de obediência grande, no Novo Testamento ainda mais. Se as consequências por negligenciar o pacto do Antigo Testamento eram grandes, a consequência por negligenciar o pacto do Novo Testamento é mais. Mas aqui então, comparando lado a lado, quais são os termos do pacto, Jesus já nos pôs que o pacto do Antigo Testamento, ele lidava com o efeito, com a consequência do pecado. Seguindo a mesma lógica do homicídio, Jesus conclui que nós temos que lidar não apenas com o efeito, mas principalmente com a causa do pecado. A lei de Moisés punia o pecado, né? E havia pecados e de diversas punições, né? Eu sei que isso é incomum da gente ouvir, mas existe pecadinho e pecadão. Quem falou que não existe, mentiu, existe pecadinho e pecadão. Pecadão é aquele que era punido com morte. Homicídio, adultério. Era punido com morte. Eu não posso comparar isso com, por exemplo, danificar o patrimônio alheio. Danificar o patrimônio alheio é pecado? É pecado. Qual era a punição por danificar o patrimônio alheio? Era restituir o patrimônio e acrescentava uma multa de 20%. Dá para comparar as duas coisas? Claro que não. A pena determina qual tem maior gravidade. Isso no pacto das obras. No pacto da graça, o pacto da graça, ele não se preocupa apenas com o efeito, com o resultado, mas com a causa do pecado. É bom que fique claro para nós isso. Jesus disse, vocês ouviram o que foi dito, não adultere. Eu, porém, digo que se um homem olhar para uma mulher e desejá-la, cobiçá-la, ele já adulterou com ela em seu coração. Aqui nós precisamos fazer uma séria distinção. Tentação não é pecado. Tentação não é pecado. Sentir-se tentado a ser desonesto, a roubar, se dar bem desonestamente num negócio, sentir-se tentado a isso, não é pecado se eu não levo isso a cabo, se eu não consumo a desonestidade. Se no final das contas eu ajo honestamente. Ser tentado a roubar, furtar, subtrair mesmo, algo que não é meu, ser tentado não é pecado se eu não levo a cabo, se eu de fato não roubo, se eu de fato não subtraio. Sentir tentado a matar não é pecado se eu de fato não mato, se eu mato esse sentimento dentro de mim. Mas com relação ao adultério é diferente. Por quê? Porque o entendimento que Jesus nos ensina acerca do adultério não é apenas que o adultério seja a consumação da conjunção carnal com a mulher do outrem. Por quê? Tentação não é pecado, né? Martinho Lutero já dizia que a tentação é como passarinhos que voam sobre a nossa cabeça. Nós não podemos impedir os passarinhos de estarem ali voando, mas nós podemos e devemos impedir que eles pousem sobre a nossa cabeça. E muito mais que eles façam ninho nela. Bom, tentação não é pecado, não é. Porém, o adultério não é somente consumar o ato, porque cobiça é pecado. Então nós precisamos cuidar que esses passarinhos não pousem sobre a nossa cabeça.
Porque se no pecado do roubo precisa haver a consumação do ato para que se configure roubo, no pecado do adultério não. Porque antes que o adultério seja consumado, precisa haver cobiça. E é contra isso que Jesus está nos advertindo. Dos 10 mandamentos, um apenas é de foro íntimo. Só eu e Deus sabe se eu estou pecando, que é a cobiça. Vamos ver se o pastor consegue lembrar dos 10 mandamentos. É obrigado a lembrar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, não fazer imagens para servi-las, não ter deuses diante dele, não tomar o nome de Deus em vão, guardar o descanso semanal, para os judeus o sábado, para o cristão o domingo, honrar o pai e a mãe, não matar, não adulterar, não roubar, não mentir ou não dar falso testemunho. Só que todos esses 9 pecados, eles são verificáveis exteriormente. Dá para saber se eu blasfemei contra Deus, dá para saber se eu estou cometendo idolatria, se eu tenho outro Deus paralelo ao Deus verdadeiro, dá para saber se eu blasfemei, se eu perjurei o nome de Deus, dá para saber se eu quebrei a guarda do descanso, dá para saber se eu desonrei meu pai ou minha mãe, dá para saber se eu matei, dá para saber se eu adulterei, dá para saber se eu roubei, dá para saber se eu menti. Só que o 10º mandamento é que nos põe à prova. Não cobice nada que é do outro. Como é que alguém vai saber se eu cobicei o carro do outro, o emprego do outro, a profissão do outro, a esposa do outro, né? E o mandamento lá, ele é bem claro. Ele fala assim, não cobice nem o cabrito do outro. Ou seja, nem a bicicleta do outro você não tem que cobiçar. Certo? É um pecado de foro íntimo. Quantas centenas de milhões de pensamentos passam pela nossa cabeça todos os dias? Eu não sei, mas se a gente der um Google, a gente descobre isso. Quantos pensamentos uma pessoa tem em média por dia? E se nós fôssemos multiplicar isso por dias de vida e anos que nós vivemos, né, dá para calcular quanto é possível pecar. Porque o pecado de cobiça é um pecado de foro íntimo. E é contra esse pecado que Jesus está atentando. Ele diz assim, vocês ouviram que se alguém adulterar, isso é pecado. Eu digo que se alguém cobiçar, adulterou já no seu coração. Cobiça, portanto, é pecado. E é contra a causa do adultério que Jesus está nos mandando atentar. E como ele nos manda atentar a respeito disso? Versículos 29 e 30. Corta de ti. A figura de linguagem que Jesus aplica aqui é grande, é forte. Ele está dizendo, arranca o teu olho, corta a tua mão. Se te faz tropeçar, se te escandaliza, se te faz cobiçar, arranca de ti. Ou seja, tira pela raiz. Lógico que nós não vamos levar isso ao cabo, não vamos levar ao pé da letra e arrancar um olho e arrancar uma mão. Até porque arrancar um olho, arrancar uma mão, não vai fazer com que eu deixe de continuar desejando aquele pecado. Quando ele diz arranca o teu olho, quando ele diz arranca a tua mão, ele está dizendo corta de ti as ações, os lugares, os costumes, as influências, as companhias, as conversas que te influenciam negativamente para o pecado. É melhor você perder esse hábito do que todo o seu corpo se perder no inferno. É melhor você perder essa, entre aspas, amizade do que todo o seu corpo se perder no inferno. É melhor você perder esse costume, é melhor você deixar de frequentar esse lugar, é melhor você deixar de ter essas conversas do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. Corta de ti. Irmãos, não tem como ser um pouquinho mais, pastor, não tem como ser um pouquinho mais flexível nesse mandamento? Não! O mandamento é esse, corta. Se o celular te faz tropeçar, corta. Se a literatura te faz tropeçar, corta. Se o lazer te faz tropeçar, corta. Se a bebida te faz tropeçar, corta. Há coisas que em si não são pecado, porém o mau uso delas te faz tropeçar. Corta, para, deixa. É melhor você não ter aquilo que é bom, mas você não sabe usar, do que tendo aquilo você ir para o inferno. Um exemplo bastante claro disso é bebida alcoólica. Se você não tem moderação,
se você não tem bom senso, se você não tem autocontrole, seja abstêmio. É melhor você não pôr uma gota de álcool na boca e entrar na vida eterna, do que vivendo naquela corda bamba de embriaguez eventual, de embriaguez ocasional, você e seu corpo todo para o inferno. É isso que Jesus está nos dizendo. Que nós precisamos cortar a raiz do problema. Com relação ao adultério, eu preciso me policiar da cobiça. Eu preciso arrancar o meu olho. Eu preciso arrancar a minha mão. Eu preciso cortar locais, ocasiões, costumes, conversas, amizades que me levam a ser tentados para a cobiça. Porque o pecado da cobiça é o único que não extrapola o ambiente do meu foro íntimo. Ele acontece no meu coração, mas é pecado. E aí, aproveitando o assunto, mas depois Jesus vai tratar disso, nós nem vamos tratar no Sermão da Montanha, né? Mas mais para frente, depois Jesus vai tratar disso lá na semana da Paixão, depois da entrada triunfal. Mas aqui Jesus já aproveita que o assunto é adultério e cobiça para dizer assim. Versículos 31 e 32. Também foi dito, quem deixar a mulher, dê-lhe carta de divórcio. Então era assim, irmãos. Lá, inclusive, na semana da entrada triunfal, são os fariseus que chegam e questionam ao Senhor. Mestre, é lícito o homem repudiar a sua mulher? E Jesus disse assim: no princípio Deus criou o homem e a mulher e disse, sejam os dois uma só carne. Já não são mais dois, mas uma só carne. Então o que Deus uniu, não desfaça o homem. O fariseu replica, mestre, então por que Moisés permitiu que se desse carta de divórcio? Aí Jesus diz, por causa da dureza do vosso coração, permitiu Moisés dar-lhe carta de divórcio. Mas no princípio, não foi assim. Adão e Eva. Não houve divórcio para eles. Deus fez o casamento de Adão e Eva para ser indissolúvel. Deus usa esse casamento como exemplo a ser seguido. Dureza do coração. Irmãos, quando uma mulher queimava a panela de arroz, o homem podia divorciar-se dela. Desde que ele devolvesse o dote, que era uma quantia em dinheiro, que era dado ao noivo no contrato de casamento. Isso era uma espécie de poupança da mulher. Se um dia ela fosse divorciada, se um dia ela fosse repudiada, o marido era obrigado a devolver o dote e dar uma carta de repúdio para ela, para que ela voltasse para a casa do pai. E se fosse o caso, até casasse-se de novo, tá? Que não deveria ser muito comum, né? Porque a pessoa provavelmente iria não querer casar com a repudiada. Enfim, acontece que Jesus está dizendo que só há uma exceção ao divórcio, que é o adultério. Mas é óbvio, por quê? Qual é a exceção natural ao casamento? É a viuvez. Não é assim que o pastor fala lá? Até que a morte o separe? Então, obviamente que a exceção natural ao casamento é a viuvez. Quando o marido morre, a esposa fica livre da lei do marido. What? Quando a esposa morre, o marido fica livre da lei da esposa. E quem cometia adultério na lei do Antigo Testamento morria apedrejado. Então a exceção é a morte. Só pode haver exceção ao casamento, só pode haver tolerância ao divórcio em caso de adultério. É claro, o adúltero morria. Mas não estamos mais no pacto das obras, estamos no pacto da graça. E hoje quem comete adultério não morre, assim como quem rouba não morre, pelo menos não do ponto de vista da lei de Deus, do Novo Testamento. Porém, essa cláusula de exceção é tolerada por Deus. Por quê, irmãos? Porque o casamento foi feito para ser indissolúvel. Esse é o plano de Deus, que dois sejam uma só carne.
Não são mais dois, são um. Ah, mas houve um divórcio, houve um litígio. Faz uma experiência, chega na sua casa, pega um bastão de cola Prit, passa numa folha de papel, depois passa na outra folha de papel, depois gruda e deixa secar. Aí no outro dia você vai lá com todo cuidadinho e desfaz a cola. Aí vai sobrar um monte de pedacinho dessa folha grudado nessa, e um monte de pedacinho dessa folha grudado na outra. Assim também, quando um casamento é dissolvido, não é dissolvido totalmente, a menos que seja dissolvido pela morte. Mas há uma cláusula de tolerância, que é o caso do adultério. Se houve adultério, então há tolerância, porque há uma quebra de confiança. Há uma possibilidade de perdão. Claro que há uma possibilidade de perdão. Há perdão para todas as coisas, inclusive para o adultério. Então há uma possibilidade de perdão. Mas se não há perdão, então como é que você vai conviver com uma pessoa em quem você não confia mais? Nesse caso, então, o divórcio é tolerado. É tolerado a parte que foi ofendida, a parte que foi vítima, está livre, portanto, para se casar de novo. Isso é muito importante nós entendermos. Por quê? Porque nós vivemos hoje um contexto de banalização do que é casamento, do que é família, do que é gênero, do que é sexualidade, etc. Nós precisamos estritamente fazer a vontade de Deus. Essa semana nós tivemos, não digo nem nós, mas o reino de Deus teve uma grande vitória. Numa conferência mundial que houve da Igreja Metodista Unida, o concílio mundial deles, ganhou por uma margem muito pequena de 438 a 384 votos a rejeição ao casamento homoafetivo. A Igreja Metodista Unida se reuniu lá em concílio mundial e votou em não aceitar o casamento homoafetivo. Mas você vê o perigo que o diálogo que a igreja está flertando. Haver um concílio e isso ser posto em pauta. Haver a possibilidade de haver um revés, de passar o casamento homoafetivo. Você entendeu? Houve uma vitória. Glória a Deus pela vida dos irmãos da Igreja Metodista Unida. Mas eu considero como pastor, pôr isso em pauta num concílio mundial de uma denominação já é temerário. Significa que muita gente dentro da denominação tem uma expectativa a respeito desse assunto, que é contrária à palavra de Deus. E se tem uma expectativa a respeito desse assunto, como está o coração dessas pessoas com relação a todo o resto? Porque se isso vai à votação, porque alguém indicou, essa pessoa já pecou em foro íntimo no seu coração. Porque ela já deseja que aquilo que não é a vontade de Deus seja a vontade dos homens que mandam na denominação. Nós precisamos, irmãos, estar atentos quais são esses passarinhos que voam sobre a nossa cabeça. Nós precisamos cuidar que eles não pousem. Nós jamais teremos domínio sobre que eles fiquem lá. As tentações virão. O diabo irá nos tentar. O diabo irá nos afligir para nos fazer tropeçar e desobedecer a Deus. Agora, nós precisamos estar atentos. Não há justificativa para nós deixarmos, criarmos, fazer ninho na nossa cabeça as tentações. Que nós possamos ter coragem, ter postura, arrancar de nós toda a situação, arrancar de nós todo o hábito que nos leva a pecar. E que nós sejamos fiéis, fidelíssimos à palavra de Deus. Convém obedecer a Deus, convém sermos fiéis a essa palavra. Infelizmente, poucos são os que hoje ainda querem seguir o Evangelho como Jesus nos propõe. Eu me lembro, e nós vamos até tratar disso mais para frente, nos cultos de domingo, me vem sempre à mente João capítulo 6, quando Jesus disse: eu sou o pão vivo que desci do céu, quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não tem vida em si próprio. E os judeus dizem: mestre, duro é esse discurso, quem pode ouvir? E Jesus olha para os seus apóstolos e fala assim: vocês também querem ir? E eles dizem: para onde iremos?
Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, realmente, irmãos, muitos não vão suportar aquilo que Jesus nos propõe. Não somente nesse ensino, todos os outros que ainda virão. Porém, nós precisamos cuidar, obedecê-los. Porque é melhor que a gente entre sem um olho, sem uma mão, sem um hábito, sem um lugar, sem um costume, sem uma amizade, sem uma conversa no céu, do que todo o nosso corpo seja lançado no inferno. Acredito que a advertência é grave e é séria demais para nós a negligenciarmos. Oremos que o Senhor nos capacite e nós consigamos ser obedientes a Ele. Se coloque em pé para nós orarmos e agradecermos a Deus. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, nós oramos a Ti. Te pedimos que o Senhor cuide de nossas vidas. Pai, nós te somos gratos porque levaste sobre o Teu Filho todo o nosso pecado. Te pedimos que o Senhor dê-nos graça, Teu Espírito Santo habite e a Tua palavra habite grandemente em nossos corações, para que nós possamos ser fiéis a Ti, obedientes ao Senhor. Pai, livra-nos de toda tentação. Senhor, livra-nos da cobiça. Pai, ajuda-nos a cortar aquilo que nos afasta da Tua vontade, que não lhe satisfaz. Senhor, eu quero Te pedir por esses irmãos, que guardes essa palavra em seus corações, que abençoe a vida de cada um deles, leve-os em segurança aos seus lares, que lá, Senhor, eles encontrem um campo fértil para aplicar essa palavra, Senhor, para semeá-la como preciosa semente, que dê fruto, que alcance a vida deles e dos seus. Pai, nós oramos a Ti, agradecidos no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Levante suas mãos para os céus, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos nós hoje e sempre. Todos digam amém. O culto está encerrado, irmãos. Vão em paz e o Senhor vos acompanhe.